Olá, essa é a parte 3 do resumo do curso Learning How to Learn, um curso oferecido pela Universidade de San Diego e apresentado através da plataforma Coursera pela professora Bárbara e o professor Terence. E ele começa nessa parte falando da importância dos motivadores. E ele aborda 3 neuromoduladores falando que eles são muito importantes para o aprendizado. Um deles é o acetilcolina, que é responsável, por nos ajudar no pensamento focado e também para construir a nossa memória de longo prazo. Os outros 2 neuromoduladores são mais velhos conhecidos nossos. Um deles é a dopamina. A dopamina ela está muito associada à recompensa por algo realizado. Então ela fala que a pessoa que ela não tem dopamina é uma pessoa que não tem muita motivação. E quando a gente falou na parte 1 do curso sobre a técnica do Pomodoro, que é aquela técnica em que a gente designa alguns minutos de pensamento focado ou de atividades focadas e depois a gente dá um intervalo e nesse intervalo a gente nos dá alguma recompensa, é uma técnica para dar um tapinha na nossa dopamina, para nos oferecer uma recompensa e para nos ajudar a nos motivar em relação ao aprendizado. E o último neuromodulador que ele apresenta é a serotonina. Ele fala que a serotonina está muito associada à questão da socialização. Inclusive ele fala que os machos alfa de um bando de macacos, eles são aqueles que têm o maior índice de serotonina e que esses 3 neuromoduladores são importantes para nós nos sentirmos motivados a aprender cada vez mais. Ele é um grande estudioso do cérebro, de neurociência, então nesse curso sempre tinha inserções de alguns vídeos dele falando um pouco sobre esses elementos do cérebro. A maior parte do curso foi conduzida pela professora Bárbara, mas ele apresentava essas pequenas inserções explicando um pouquinho do funcionamento do cérebro. Muito bem, então a doutora Bárbara ela retomou falando da importância de uma biblioteca de chunks. O que é isso? O que significa uma biblioteca de chunks? Lembrando que o chunk é um laço mental de informação a partir de pedacinhos pequenos de informação, que a gente cria um laço com uma informação maior, como se fosse uma informação compactada, com um significado maior. E à medida em que a gente repete aquela experiência a respeito daquele chunk, a gente vai construindo um padrão mental mais fortalecido na nossa memória de longo prazo. A respeito desse chunk, podendo no futuro recuperar aquilo que a gente aprendeu a respeito do chunk com muito mais facilidade. Agora ela fala da importância da gente criar diversos chunks e aprender diversas coisas diferentes, tendo vários inputs no nosso cérebro, porque isso facilita, à medida que a gente consegue ter inputs cada vez mais diferentes no nosso cérebro, chunks diferentes sendo formados no nosso cérebro, facilita a gente aprender coisas novas, porque a partir de um chunk novo que nós estamos criando, nós conseguimos apontar para aqueles que já existem no nosso cérebro para fazermos analogias e o aprendizado fica mais fácil. Ele dá até exemplos de Bill Gates, do Steve Jobs, falando que essas pessoas são pessoas que dedicam um tempo muito grande da vida deles aprendendo coisas novas justamente porque eles sabem dessa importância de criar essa biblioteca de chunks para fazer isso que ela chama de transferência, que é usar essa quantidade de chunks que estão guardadas no nosso cérebro para a gente fazer analogias e similaridades e resgatar quando a gente estiver aprendendo algo novo. Então ela fala dessa importância dessa biblioteca de chunks. Outra coisa apontada por ela é que quando nós estamos para resolver um problema, ou executar uma tarefa, existem 2 formas da gente pensar na resolução de um problema ou na resolução de uma tarefa. A primeira forma é a forma sequencial, que é aquela sequência de atividades que nós devemos executar de forma bastante focada e bastante sequencial. Essa forma de resolver uma atividade ou resolver um problema está muito associada ao pensamento focado, que é aquele pensamento que utiliza os neurônios da parte de frente do nosso cérebro. Mas ela diz também que uma outra forma de resolver questões, especialmente aquelas mais difíceis,
né, envolve o pensamento holístico, o pensamento difuso, o pensamento global, que a gente vai acessando chunks diferentes no nosso cérebro, né, não necessariamente de forma coordenada, não necessariamente de forma sequencial, mas que está muito mais associada a esse pensamento holístico, esse pensamento global, a algo criativo. É uma forma de solucionar problemas, especialmente quando a gente está empacado no pensamento focado, mas ela fala que é um pouco perigosa da situação que a gente chegou à conclusão dela estar errada. Então, sempre quando a gente tem esses pensamentos mais difusos, holísticos, né, acessando vários lugares diferentes, sem ser algo focado, é importante que depois nós verifiquemos essa solução que nós encontramos dessa forma, que nós verifiquemos ela de forma sequencial, de forma focada, para saber se ela realmente é uma solução válida que a gente encontrou dessa forma. Um outro tema abordado por ela é sobre o overlearning. Overlearning é estudar demasiadamente, né? Estudar muito aquilo que a gente já está proficiente. Ela fala que isso é uma perda de energia, né? Porque é uma perda de tempo, porque se eu já estou bastante proficiente em algo, para que eu estou repetindo, né, e estudando demais esse algo que eu já estou proficiente? Ela aponta algumas situações em que realmente isso é importante. Por exemplo, um tenista profissional, ele precisa de automaticidade, ele precisa de executar as tarefas dele de forma até inconsciente, sem nem pensar. Então, o treino excessivo, no caso dele, de coisas repetidas que ele já é proficiente, isso é muito importante, foi um exemplo. Outro exemplo, um palestrante do TED. Um palestrante do TED que fala durante 20 minutos, ele estuda por mais de 70 horas o que ele está falando. Então ela fala que essa automaticidade, né, através do overlearning, ela é importante para casos de nervosismo e etc. Ou por um profissional, né, tipo um tenista profissional. Mas no nosso caso, no nosso dia a dia, que isso não é tão importante assim. Que o mais importante é a gente fazer a prática deliberada, né? O que significa essa prática deliberada? Significa a gente escolher aqueles temas que nós não somos tão proficientes e intercalar o estudo das coisas que nós consideramos mais fáceis, mais proficientes, com essas coisas que a gente considera mais difícil. Que aí sim é que a gente vai ter o verdadeiro aprendizado. Porque se a gente estiver estudando ou experimentando, né, praticando somente aquilo que a gente já é proficiente demais, é como se a gente quisesse, por exemplo, aprender marcenaria apenas treinando como que bate o martelo. Chega num ponto que qualquer problema de marcenaria a gente acha que pode resolver usando martelo. A gente sabe que não é isso. Inclusive, isso que eu estou falando agora remete a algo chamado Einstellung. Einstellung é até uma palavra alemã que ela significa uma barreira. Uma barreira que é colocada no nosso cérebro que nos impede acessar chunks que são os melhores para resolver determinado problema. Por quê? Porque a gente estudou tanto aquele que a gente considerou mais fácil e aquele chunk que a gente estudou demais, ele ficou com um padrão tão firme no nosso cérebro que a gente acha que é só ele que a gente vai usar para resolver o problema. O Einstellung é como se fosse uma barreira que nos impede de acessar outros chunks. E como que a gente evita esse fenômeno do Einstellung? Fazendo a prática deliberada, ou seja, estudando mesmo aquelas questões que a gente considera mais difíceis, porque essas questões mais difíceis é que precisam ser mais estudadas e mais praticadas para serem fortalecidas no nosso cérebro em relação à criação de novos chunks. Bom, para terminar, ela fala também do interleaving. Interleaving eu traduzi como se fosse intercalação. Significa o quê? Também é uma técnica muito boa para reforçar aprendizado e para nos trazer mais maturidade a respeito do aprendizado. Significa que para resolver um problema, a gente pode acessar vários chunks, porque podem existir várias maneiras de resolver esse problema. Quando a gente pratica a prática deliberada de aprender diversas coisas, a gente vai ter um conjunto, um cardápio de chunks que a gente pode escolher. E quando a gente for praticar a resolução de um problema intercalando cada um desses chunks, a gente se torna tão maduro, tão proficiente, que chegando o momento de aparecer um novo problema, a gente tem maior maturidade para escolher
qual desses chunks que está no cardápio é o melhor para esse contexto específico. Por isso que ela fala da prática da intercalação, de usar técnicas ou maneiras diferentes de realizar uma atividade ou resolver um problema, que a gente fica proficiente em todas elas, até o ponto de chegar um novo problema, a gente ter essa maturidade de saber qual que foi melhor, porque a gente praticou todas. Por isso dessa prática de intercalação, que ela falou que é bastante importante. Muito bem, com isso nós finalizamos a parte 3 do resumo do curso Learning How to Learn. Meu nome é Fabiana Bigão.